Hoje, exatamente hoje, faz 9 anos que nós perdemos um dos maiores talentos da história da fotografia. Que tristeza. Ren Hang, um chinês brilhante que aos 29 anos tira a própria vida em Pequim. Hoje vamos analisar um pouquinho sobre o legado, sobre a carreira deste brilhante fotógrafo que pra mim ninguém fotografou parecido, similar com o cara. Eu acho o cara extremamente original, acho uma linguagem muito monstruosa. Tem gente que olha o Ren Hang e só enxerga polêmica, só enxerga corpos nus, e é justamente aí que o trabalho dele me pega e vai te pegar também. Fotógrafos sinistros, fotógrafos sinistros. Porque o que ele mostra não é necessariamente a nudez, é o seu olhar em cima da nudez. É essa simplicidade arrebatadora do fazer fotográfico. O erro ocidental é basicamente olhar para esse trabalho e pensar, cara, isso aí só pode ser sobre sexo. Muito sexo, velho. O indivíduo ocidental tem por mau hábito costumeiro, cultural, transformar qualquer tipo de nudez em narrativa sexual. E com o Ren Hang isso acontece o tempo todo. E aí que parece que o cara desafia a gente com essa questão erótica, com essa questão pornográfica. Isso não é de propriedade da imagem, isso é de quem olha. Então talvez a primeira pergunta que caiba no trabalho desse cara não é o que ele queria dizer, é por que a gente não consegue olhar um corpo sem sexualizar. E ao que parece, essa nudez se repetia no trabalho do cara, não por necessariamente sexualizar o corpo, mas por um estado de naturalidade. O corpo era um personagem, o corpo era uma performance, então tinha uma intenção prática. Olha que malabarismo que o cara consegue fazer. Essas imagens, não sei, elas não têm sedução, elas são diretas, objetivas, frias, mas ao mesmo tempo não é agressão, ao mesmo tempo é um mundo particular do cara. Talvez não seja uma questão de agredir, talvez seja uma questão de ele mostrar um negócio tão controverso, tão diferente do nosso padrão, de uma maneira tão indiferente. Então a indiferença me pega no Ren Hang. Agora repara aqui na linguagem desse monstro. É uma coisa meio chique, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio agressiva, perdida. Tem um quê de mistério, tem um quê de honestidade. É um negócio bem em cima do muro. É muito peculiar o jeito que esse cara produz. Esse flash duro, ó, sempre são fundos limpos, flash duros, elementos minimalistas, cores bem demarcadas que acompanham essa ideia do flash frontal e duro. Lembra muito esse cenário da fotografia publicitária, dos cartazes lá dos anos 90. Porém, a publicidade tentava te seduzir, o Ren Hang parece que tenta te afastar. Ele faz o contrário, ele te constrange. Ai, que vergonha! Ele é só forma, ele escapa do gênero, sem roupa, sem acessórios. Ele fica pelado. Muitas vezes sem rosto, mas você reconhece um corpo humano. Tem uma pegada de Edward Weston, uma forma meio orgânica de trabalhar com as linhas corporais. Então esse corpo deixa de ser homem ou mulher, deixa de ser isso ou aquilo, ele vira matéria, vira linguagem dentro de todo o corpo de obra do cara. Essa parte de semiótica também é sinistra. Semiótica, então, é a nossa forma de entender, é o nosso código visual para entendimento dos signos do mundo. E quando a gente lê a coexistência do trabalho do cara, quer dizer que estamos no mesmo mundo de lagartos, de cobras, de sapos, de pavões. No ocidente, a cobra sempre foi pecado, o pássaro sempre foi liberdade, a flor sempre foi delicadeza, mas o cara subverte, ele inverte essa orientação normal. Ele recusa uma hierarquia de símbolos. É como se ele dissesse, não, cara, não tem historinha, não tem lenda, não tem metáfora, não tem mito. É um mundo mesmo. O humano e o não humano estão no mesmo nível. Então é quase um discurso transcendental. Se você não conhece esse carinha aí, é Walt Whitman, do transcendentalismo. Somos dois sóis resplandecentes. Nos equilibramos, orbitais estelares. Somos dois cometas. E até tem vários artistas conceituais de fotografia artística contemporânea na China que fazem um trabalho que lembra o Ren Hang. Zhang Huang. Ele usa essa coisa do corpo como pressão social, você é o que você come. É bem pesado esse trabalho, tem uma temática corporal, mas não é a mesma coisa. Chen Wei. E essa coisa da performance do teatro urbano, mas não é a mesma coisa. Então aqui no Ren Hang não tem protesto, não tem drama. Ele neutraliza, é tudo passivo, tudo impassível. Você consegue entender que tem um lado meio selvagem nisso aí tudo? Então é uma universalidade. Talvez também ele bata nas portas da sua imaginação e fale assim, cara, peraí, olha como todo mundo é vulnerável, olha como todo mundo é parecido em determinadas situações. Você já parou pra se perguntar por que isso acontece? Você já parou pra imaginar uma situação assim? Isso também é um corpo humano. Esse corpo fechado, esse corpo em posição fetal, esse corpo genital, como se o próprio mundo, a existência da sociedade fosse uma ameaça para aquele corpo inofensivo ali, né? Então, outra vez, não tem gênero, não tem masculino, não tem feminino. Essa pose, essa postura é uma postura humana. E com certeza a gente perde muita referência desse trabalho pelo simples fato de não ser chinês, não estar jogando o jogo com as regras daquele alfabeto, daquela cultura, daquele vocabulário. Todo mundo já nasce num mundo que já existia antes que você nascesse. E aí isso acaba saindo tão chocante pra gente ocidental, que ainda que nós sejamos católicos, verdade, uma cultura católica não seja tão dura, não é tão radical quanto uma cultura protestante, como certos ideais puritanos, por exemplo, mas a cultura católica ela tem essa coisa da culpa, né? Você erotiza tudo e você culpa
ao mesmo tempo. Então essas são as formas de controle psicológico, controle social, controle físico. Então o Ren Hang silencia esse mistério, este tabu. Ele é um autor anti-tabus. Tudo aquilo que é íntimo, tudo aquilo que é sensual, tudo aquilo que é proibido, que é vergonhoso, passa a ser apenas humano. Descansa em paz, Ren Hang, e vida longa à fotografia conceitual.